Bom dia, pessoal. Quero agradecer aí o acompanhamento de vocês, a audiência de vocês. Nós estamos aqui, então, com uma iniciativa importante aí a nível do nosso SESCOM Serra Gaúcha. Estamos contando aí com uma parceria desde imediato com o pessoal da DP Officer Brasil, e a quem eu gostaria de agradecer pelo apoio, por estarem entendendo a nossa necessidade como empresários contábeis e estarem conosco nesta parceria. Então, eu quero agradecer também a participação de todos, além de agradecer a participação de todos, também o empenho dos nossos diretores, Walter Marim e Osmar Júnior, que trabalharam na captação, na identificação da melhor empresa que pudesse nos ajudar, nos assessorar, já que nós, como empresas de contabilidade, temos uma necessidade específica, né? Então, a preocupação foi de que nós não caíssemos no genérico, né? Que a gente pudesse ter uma solução bem direcionada, bem objetiva, para que pudéssemos otimizar investimento e também otimizar tempo, e que em curto espaço de tempo nós possamos ter uma solução já efetiva implantada nas nossas empresas. Então, todo mundo sabe e tem acompanhado esse aspecto da LGPD, que já está em vigor, né, desde o final do ano passado, em meados de outubro, se não me engano, depois o pessoal vai poder nos ajudar nesse sentido, mas já está em vigor, e aí temos essa preocupação, porque nós somos, de certa forma, referências para os nossos clientes, né? Então, assim como nós temos que buscar uma solução que nos ajude como empresários contábeis, nos dê a segurança necessária, nós também temos que passar essa expertise, essa experiência, esse depoimento para os nossos clientes, para que eles também busquem uma solução complementar. Então, é importante que nós possamos contar nesse processo com uma empresa profissional, uma empresa estruturada, e foi com essa preocupação, então, que a comissão trabalhou no sentido de buscar o melhor fornecedor. E com alegria, então, nós anunciamos a partir de hoje, agora oficialmente, né, essa nossa parceria do SESCOM com a DP Officer. E o objetivo, então, com isso, é nós criarmos uma mobilização de diversas empresas contábeis que possam estar engajadas nesse projeto e juntos estarmos compartilhando ideias, confraternizando essas soluções e buscando a melhor performance, a melhor eficiência, a melhor formatação do projeto. Então, de imediato, eu já quero fazer um apelo a todos para que participem do projeto, nos ajudem a viabilizar, que possamos ter o maior número de empresas participantes possível, para que a gente consiga realmente colher com maior riqueza aí o projeto. Então, falando da DP Officer, eu quero apresentar para vocês e já desejar as boas-vindas e, na sequência, passar a palavra aos diretores da empresa. Então, a Cristiane Dias, a Giovana Maioli e Nilton Moraes. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado mais uma vez pela parceria que vocês estão firmando conosco, né? Estamos em uma expectativa muito grande para que realmente dê bons frutos e a gente possa ter muita eficiência no processo. Então, Cristiane, não, Giovana, desculpe, acho que vai ser a primeira, né? Então, Giovana, tá contigo a palavra. A ideia é realmente a gente fazer um bate-papo, então vamos compartilhando e como vocês acharem melhor. Tá? Obrigado. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Nós, da DP Officer, agradecemos a presença, estamos muito honrados pela oportunidade que estamos tendo com o SESCOM Serra Gaúcha e principalmente pela confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos faremos um grande trabalho. Eu sou Giovana, diretora comercial da DP Officer Brasil, sou advogada licenciada e consultora em proteção de dados pessoais e privacidade. Temos aqui conosco, então, a Cristiane, que é a nossa diretora de projetos. Ela é engenheira e mestranda em Direito Digital e Proteção de Dados. E o mestre em Direito, também advogado licenciado, e o grande entusiasta do tema, Nilton, que irá hoje, então, dialogar conosco sobre esse tema tão importante. Bem, a DP Officer é uma empresa de consultoria especializada na gestão e proteção de dados pessoais e privacidade. Então, como vocês veem, é coordenada por uma equipe multidisciplinar, né, onde a gente apresenta alternativas que atendam à legislação e às necessidades das empresas.
A gente utiliza uma abordagem cooperativa, atuando na planificação, na orientação e na validação das atividades relacionadas ao projeto de adequação à LGPD. Estamos aqui hoje muito empolgados com essa nova fase que estamos angariando juntamente com o SESCOM. Bem, nós não temos um tempo tão grande para falar sobre o tema, né? A gente sabe que é um tema que poderíamos ficar horas falando, então a gente precisa otimizar esse tempo. Então a gente elaborou um roteiro, onde o Newton abordará os principais temas da LGPD, e trazendo já um pouco desses impactos na área, né, no setor das empresas contábeis. Posteriormente, a gente apresenta soluções que o SESCOM Serra Gaúcha e a GP Alcer elaboraram em conjunto para atender todas essas necessidades, tá? A gente tem aqui também um chat, onde vocês podem fazer as suas perguntas, colocar suas dúvidas, que ao final a gente vai responder. Se por acaso o nosso tempo não for disponível para responder a todas, a gente posteriormente vai respondê-los por e-mail. Bueno, então era isso. Agora eu passo a palavra então para o Newton, é contigo. Desejo a todos um bom evento. Bom dia, presidente. Em nome de quem eu saúdo toda a diretoria do SESCOM, essa diretoria que não mediu esforços, mesmo com todas essas dificuldades que nós enfrentamos nos últimos tempos, para viabilizar esse evento de hoje com os senhores. Eu quero também agradecer ao time do SESCOM, né, ao time de apoio que faz acontecer, né, que gera esse evento, lida com as ferramentas, operacionaliza todo esse nosso trabalho, essas nossas conversas sempre muito agradáveis, sempre muito adequadas, sempre muito produtivas, desde o nosso primeiro contato há mais de um ano. Né, sempre já com esse objetivo de trazer aos contadores a Lei Geral de Proteção de Dados, conversar e integrar as rotinas, né, dos escritórios de contabilidade, demonstrar a pertinência e a necessidade, a imperiosidade de que todos estejam realmente adequados, desenvolvam um processo de adequação, né, a proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, a privacidade, ela já faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, da nossa sociedade há muito tempo. Contudo, ela recebeu esse incremento, essa turbinagem, se eu posso falar assim, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, sempre num espelho, um reflexo do que acontece no cenário internacional. Nós sabemos que o Brasil não poderia ser diferente. Ele tem que cada vez mais ser inserido e sentir-se inserido e ser acolhido no cenário internacional, exatamente para gerar negócios e para poder, que, enfim, em algum momento se tenha essa retomada da atividade econômica nos níveis de que nós necessitamos. E isso é com escalando, né, com segurança jurídica, gerando renda, gerando riquezas internamente, mas também no cenário externo. E prova disso é a nossa tentativa de integrar a OCDE e mesmo essas outras organizações econômicas internacionais, e são necessárias essas adequações de todo o país, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou fazer uma análise breve, mas para esclarecer alguns conceitos básicos, para trazer, né, os fundamentos para a gente entender todos, ficarmos um pouco mais na mesma página sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o primeiro termo, já no nome da lei, diz o seguinte: Lei Geral. Então, ela é geral porque ela serve exatamente, ela se aplica a todas as empresas, todas as organizações. Não há CNPJ que esteja infenso à aplicação, à obrigação de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que chama Lei Geral. Inclusive, o poder público também precisa ser adequado, né? Ela trata com os objetivos da proteção como um direito fundamental da liberdade e da privacidade. Então, isso é muito sério, são os nossos direitos de todos os cidadãos, de todas as pessoas, né? Trata, quando se fala Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando aqui de dados de pessoas físicas, pessoas naturais, né? Então, os dados das pessoas jurídicas ficam para uma outra oportunidade, são relevantes, são protegidos pela legislação também, mas não pela LGPD, né? E outro tópico que a gente
decifra já do primeiro artigo que está transcrito aí na nossa tela, é que ela se aplica inclusive aos meios digitais, ou seja, ela se aplica mesmo para aquele escritório, para aquela organização que ainda seja 100% analógico, que ainda, ou 90% ou 10%, não importa, né? Aquele mesmo banco de dados em que houver um fichário, né, físico de papel, ele tem a mesma proteção, as mesmas regras, as mesmas características de um eletrônico do banco de dados, daquilo que consta na nuvem do nosso escritório. Então, ela entra em vigor, a grande parte dela, na Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor em agosto do ano passado, e alguns artigos já estavam vigendo desde 2018, quando ela foi promulgada, os artigos que criam a Autoridade Nacional, que determinavam a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e existe um pequeno trecho que são as sanções, mas exclusivamente as sanções aplicáveis pela ANPD, que entram em vigor agora em agosto. Então, bom, primeiro caso, Newton, mas então até agosto eu estou tranquilo. Não, até agosto não se está tranquilo, porque todas as outras entidades, como o Ministério Público, o PROCON, entidades de classe e os próprios titulares, podem e já levam a efeito a tutela dos seus direitos com base na Lei Geral de Proteção de Dados. São apenas algumas sanções impostas pela Autoridade Nacional que estão aguardando a vigência para agosto. Então, desde já, todos os outros temas já estão em pleno vigor, ok? E por que, então, como é que nós devemos encarar a Lei Geral de Proteção de Dados? Claro que é mais uma obrigação, e nós, né, analisando as rotinas, as condutas contábeis, somos muito próximos dessas obrigações, né? Especialmente, existe uma similitude muito grande com as regras tributárias, né? Nós precisamos encarar a Lei Geral de Proteção de Dados como uma determinação de fortalecimento e até de tornar possível relações comerciais. Como assim? Porque simplesmente, se o escritório não estiver adequado, se o escritório não estiver em conformidade, em compliance com a proteção de dados, isso vai refletir na relação com o cliente, porque o cliente vai estar dependendo de um ambiente inseguro, né? Então, aquela clínica médica, aquela empresa, aquela metalúrgica, ao contratar um escritório, ao manter o seu escritório de contabilidade, deve, por meio de due diligence, como nós já sabemos, né, demandar que o escritório também esteja em adequação, né? Porque é uma reação em cadeia. Os clientes dessas empresas precisam que essa empresa esteja em conformidade e que deve exigir de que os seus parceiros de negócio também estejam. Já temos experiência de diversas empresas, tanto que são nossos clientes em projetos de adequação, quanto aquelas que nós já estamos adequando. Nós recebemos comunicações e cartas e notificações para a nossa adequação, da mesma forma como emitimos, né, em nome dos clientes, notificações para os parceiros de negócios que se adequem também, sob pena, inclusive, de rompimento de contratos, né? Porque enquanto o meu contador, o meu advogado, a minha gestora não estiver em conformidade, eu também não estarei, porque os dados pessoais que eu tratar, e eu passo, por exemplo, de uma empresa ao reenviar os dados ao escritório de contabilidade para a geração da folha, isso é um ambiente inseguro. Isso gera também uma vantagem competitiva, né, pela disputa de mercado, sempre saudável. A concorrência é algo absolutamente benéfico para a sociedade e para o desenvolvimento dos negócios. Então, eu já me apresentar como um profissional já em adequação ou já adequado ao máximo possível pelas minhas características, gera, sim, uma vantagem competitiva para o meu negócio, para a minha organização, para o meu escritório. Porque essa lei é extremamente reputacional e aqui é 100% aplicável aos escritórios de contabilidade. Os senhores lidam, o senhor é do core de um contador, do escritório de contabilidade, a confiança, a segurança. É muito mais do que o equipamento, muito mais do que a habilidade, inclusive técnica. Eu preciso confiar no meu contador. E os clientes dos senhores confiam nos senhores. Os clientes confiam os dados mais sensíveis, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Os senhores conhecem a fundo a realidade patrimonial. Os senhores geram folhas de pagamento. Os senhores trabalham com benefícios. Então, os senhores têm radiografias
perfeitas das empresas, sabem tudo o que acontece nas entidades. Então, é essa confiança que precisa ser mantida, porque, vejam, se houver um vazamento, se houver uma notícia de um tratamento irregular de dados em um escritório, a reputação desse profissional é que será atingida. E essa reputação, nós sabemos, é o maior patrimônio de um prestador de serviço, de uma empresa. Então, essa é uma lei reputacional ao extremo. Andando um pouco pela Lei Geral de Proteção de Dados, lá no artigo 5º, ela traz, então, alguns conceitos que são importantes e que indicam qual é o mar, qual é a piscina que a gente está nadando, né? Então, ali no artigo 5º, nós temos os conceitos, por exemplo, de dado pessoal, como sendo todas aquelas informações, né, que identificam ou tornam identificável uma pessoa, o meu nome, o meu CPF, o meu endereço, a minha senha de banco, né? O e-mail, né? São todas essas características, essas informações, inclusive em alguns casos a placa do meu carro, porque se o meu carro estiver estacionado na minha garagem, é sinal de que eu estou ali, então o Newton está naquele local e o Newton é uma pessoa identificável ou identificada, né? O caminhão da empresa com uma marca, né, na porta, estacionado em um restaurante à beira da estrada, nós sabemos que ali existe um caminhão de determinada empresa e o motorista provavelmente era o fulano, por causa combinando, né, aquilo que os big data fazem, aquilo que os sistemas computacionais fazem, perfilando vários dados, se chega à identificação da pessoa. Então, nós temos também ali no artigo 5º a identificação de dados pessoais sensíveis, como aqueles, então, mais complexos, que exigem um tratamento mais cuidadoso, como saúde, vinculação partidária, vinculação sindical, né, dados biométricos, muito utilizados por nós nas nossas identificações das nossas empresas. Traz também o conceito do titular, que somos nós, as pessoas físicas titulares daqueles dados pessoais, e indica também as questões de controladores, operadores, que são quem determina e quem cumpre as ordens em relação aos tratamentos de dados, além da função do encarregado, que é aquele profissional que faz o link entre os titulares, as empresas e as autoridades. É o que tem que ficar à disposição, é o canal de comunicação entre titulares de dados, empresas e autoridades. A próxima, por favor, Cristiane. Seguindo nessa análise muito rápida da Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 6º nós temos então alguns princípios, quais são em que a Lei Geral se fundamenta, né? Ela diz, especialmente na boa-fé, e aqui boa-fé é algo que não se pode abrir mão num escritório, num profissional de contabilidade, como os senhores muito bem sabem, né? E essa boa-fé, ela é demonstrada, porque é uma boa-fé objetiva, né? Os colegas que são também mais afetos à área do direito também sabem que não interessa muito o que eu estou pensando, mas sim como eu atuo, como eu demonstro que é o meu procedimento. E o procedimento de demonstrar que eu sou uma empresa em adequação à LGPD já demonstra a minha boa-fé, né? E essa boa-fé também ela é configurada pela finalidade. Eu só posso tratar dados pessoais de acordo com a finalidade que eu informei ao titular. Se é para efetuar a declaração de imposto de renda, eu não posso compartilhar esses dados com uma empresa de marketing para oferecer apartamentos para ele, por exemplo, e a gente sabe que isso infelizmente acontece em muitos casos. Eu tenho que ter a adequação, eu tenho que ter o tratamento adequado, eu não posso extrapolar a forma pertinente de tratamento desse dado, eu preciso adotar medidas de segurança, eu preciso adotar medidas de transparência. Essas medidas de transparência eu não posso também utilizar algoritmos ou questões discriminatórias, né? Aqui os colegas que lidam muito com a seleção de profissionais, questão de RH das empresas, né? Eu não posso ter um algoritmo que permita a discriminação. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu preciso que, ao manter um vínculo com uma empresa de RH, eu preciso exigir que ela também esteja em adequação, né? Porque se o titular se sentir prejudicado, ele vai processar a todos na cadeia, né? Todos que tiverem os dados pessoais, tiverem tido acesso aos dados pessoais, são expostos a demandas. Então, é isso que a gente precisa proteger as nossas empresas, né? Na sequência, porque a lei ela é bastante explicativa, ela traz conceitos e ela traz, nos artigos 7º e 11, por exemplo, indicações precisas de as únicas hipóteses em que esses dados pessoais podem ser tratados, tratamento de dados pessoais,
Bom, Newton, o que é tratamento de dados pessoais e o que eu tenho que fazer com aquelas bases? Mas então a lei geral entrou em vigor em agosto, o que eu faço com aquilo que eu tenho 30 anos armazenado no meu escritório? Aquilo não tem problema? Não, é exatamente a mesma coisa, porque lá no tratamento, o armazenamento é uma forma de tratamento de dados pessoais. Então eu tenho a minha carteirinha com os cartõezinhos de identificação, aqueles cartõezinhos de visita, aquela caixinha que nós temos os cartões, aquilo é um banco de dados protegido pela LGPD. Precisa constar, por exemplo, do mapeamento e do funcionamento de dados pessoais da empresa. Porque ela diz o seguinte, eu só posso tratar dados se forem pessoais, com base no consentimento, na obrigação legal, aqui entra muito a atividade dos senhores, né? Os senhores são obrigados a manter dados pessoais armazenados, base legal, segunda do artigo 7º. Para atender políticas públicas, para execução de contratos, por exemplo, o tratamento de dados pessoais dos trabalhadores tem essa base legal. Bom, Newton, e aí no 11 tem as mesmas bases, né, que se apliquem, as bases legais que se aplicam aos dados pessoais sensíveis, com a diferença, por exemplo, de não haver o legítimo interesse e nem a proteção do crédito, né? O artigo 11, ela diz como eu trato, por exemplo, quais são as hipóteses para eu tratar a identificação biométrica, aquela lista de trabalhadores que contribui, que é afiliado ao sindicato, né? Como eu trato os dados encaminhados ao plano de saúde, são as bases legais do artigo 11. Mas então, e por que eu faço? Eu preciso ter tudo isso mapeado, eu preciso explicar isso, eu preciso que o titular de dados tenha acesso e saiba que isso acontece, né? E aí isso me dá segurança jurídica para a empresa. Porque a lei, ali no artigo 17 a 22, ela diz, então, quais são os direitos, não são só esses, mas especialmente esses, né, os direitos dos titulares, por onde eles podem nos demandar, porque esses aqui são direitos expressos, então, eu preciso atender a essas questões, eu preciso ter um projeto de adequação, eu preciso ter um script, uma forma da minha empresa, que eu consiga, por exemplo, se um titular de dados, seja ele trabalhador, seja ele cliente, seja ele parceiro de negócio, diga, olha, eu preciso saber se vocês tratam meus dados pessoais. Sim, existe, eu preciso responder se sim ou não, se aquele escritório tem ou não tratamento de dados pessoais do Newton. Eu preciso ter acesso a esses dados. Olha, eu quero acesso aos meus dados. Os dados são meus, estão aí no teu escritório, eu preciso saber o que acontece com eles. Como isso se faz, né? O titular tem direito de correção, de demandar a correção desses dados. O titular tem direito, por exemplo, e aqui entra o quebra-cabeça da LGPD, né? O titular tem direito, por exemplo, a demandar a eliminação dos dados. Bom, Newton, mas aí calma. Nós sabemos que o escritório de contabilidade, e assim também como as empresas, elas armazenam dados porque têm obrigação legal de manter dados armazenados. Mas e se o titular pede para eliminar? Bom, nós temos que saber qual a resposta nós vamos dar a esse titular. Olha, senhor Newton, nesse caso, nós não vamos eliminar os seus dados porque nós temos uma obrigação legal, uma outra base legal que determina que nós não eliminemos nem que o senhor demande essa eliminação. Então, é esse quebra-cabeça que precisa ser ajustado nas empresas, nos escritórios de contabilidade em si, né? Porque, por exemplo, quando se usa consentimento, esse consentimento pode ser revogado. Então, é entender como é esse mecanismo, esse quebra-cabeça mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, e é essa a função de um projeto de adequação. O projeto de adequação, ele vem para... A gente não vem para modificar, o projeto de adequação não vem para alterar rotinas, não vem para tumultuar um escritório de contabilidade que já tem seus problemas, já tem suas rotinas, já tem muito trabalho com toda essa pletora de normas tributárias e administrativas que os senhores já conhecem. Nós viemos para simplesmente adequar essa parte, entender a rotina e, então, de uma forma customizada, uma forma adequada, também incluir a proteção de dados e privacidade nas atividades da empresa, para que se possa atender, então, a esses dados. Bom, lá mais para frente, né, a gente faz um caminho aqui muito rápido, né, são alguns tópicos. Bom, mas então, quais são as sanções? E se eu não cumprir? O que vai acontecer? Bom, pela Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos penas de advertência, multa simples, essa multa pode chegar a 50 milhões de reais, então, né, fecha a empresa, multas diárias, né, eliminação de dados pessoais, bloqueio de dados pessoais e publicização da infração. Vejam, essas sanções são as que serão aplicadas lá pela NPD, mas já servem de padrão e de critérios para a Procon, para a autoridade, para o Judiciário, para o Ministério Público, para
né, a Senacom, para todos, inclusive nas demandas individuais dos titulares. Então, vejam, quais são as piores que a gente pode ver? Publicização da infração, isso já está também lá no Código do Consumidor, então isso pode ser aplicado desde agora, não só pela autoridade nacional, mas também pelos titulares, por algum juiz que for julgar uma demanda contra um escritório de contabilidade, por exemplo. Então, essas são sanções administrativas, mas vejam o caráter sempre de... Eu costumo dizer assim, bom, se o problema da tua empresa são uma multa de 50 milhões, então faz o seguinte, deixa assim, porque se chegar uma multa de 50 milhões, já quebrou, né? Então, não te preocupa, eu não me preocuparia com uma multa de 50 milhões, meu problema é a minha reputação. Meu problema é o seguinte, olha, vazaram dados? Sim, pode vazar dados, um colaborador pode fazer um download indevido e aí divulgar que o jogador de futebol, fulano, empresário fulano, tem uma declaração de imposto de renda de tal tamanho, teve rendas de tantos milhões no ano, pode acontecer? Pode, mas aí como é que nós vamos nos explicar? Né? Como é que o escritório vai dizer? Imaginem isso na frente de um juiz, na frente de uma demanda, o juiz vai perguntar, tá, mas e qual é a sua proteção de dados? Como é que é a sua política? Como é que o senhor funciona com isso? Com quem é que tem acesso? Quem tem? Ah, não sei. Ah, isso aí, qualquer um acessa, qualquer um tem senha. Ah, mas o senhor percebe se alguém começa a fazer relatórios, qualquer um espeta um pendrive e baixa, quem tem acesso? Ah, não sei lá, é tudo assim. Vejam o tamanho da responsabilidade, ao passo que se acontecer algum acidente, né, todos esses titulares demandarem, todos esses fiscais puderem demandar, né, o escritório comparece perante a autoridade, com o seu corpo jurídico, se for o caso, com o seu encarregado, e diz, olha, sim, acontece porque acontecem vazamentos até na Casa Branca. Agora, na minha empresa, no nosso escritório, nós temos toda uma política de proteção de dados, nós sabemos o que fazer, nós temos um script para quando acontece algum incidente, nós imediatamente tomamos as providências para remediar e para minorar esses danos, né? É mais ou menos como acontece com o PPCI. Né? Se acontecer um incidente, eu tenho um plano de prevenção contra incêndio, a minha responsabilidade é uma. Agora, se eu não tenho nada, a minha responsabilidade é outra. O seguro não paga a indenização. Se eu estiver adequado, o seguro paga a indenização. Inclusive, existem seguros, né, para danos decorrentes de problemas de proteção de dados. Agora, a seguradora não vai pagar a indenização e não vai nem sequer fazer essa apólice, né, celebrar esse contrato de seguro, se a empresa estiver desorganizada em relação à proteção de dados. E vejam que no Brasil nós temos uma profusão de fiscais, desde a NPD, mas não só a autoridade nacional, né? Os próprios titulares, aqui eu integro não só apenas os consumidores, mas os trabalhadores, os colaboradores também. É a mesma disciplina. Não há diferença para a lei se eu sou empregado ou se eu sou cliente. É o mesmo tratamento de dados. Meu nome é Newton e é dado pessoal e tem essa proteção da lei da mesma forma se eu for empregado, parceiro de negócio ou consumidor ou cliente, né? Nós já temos notícia de demandas, inclusive ajuizadas em sede coletiva por sindicatos, demandando a proteção de dados em relação aos trabalhadores aqui filiados àquela categoria. A próxima, por favor. Eu reitero que as dúvidas, perguntas podem ser enviadas, né? E aí, ao final, a gente esclarece, tá? É muito rápido, a gente fez questão de fazer esse roteiro um pouco mais acelerado, para deixar mais tempo ao final para nós conversarmos e para nós, então, dirimirmos as dúvidas dos senhores, ok? Bom, adentrando um pouquinho mais, então, no universo, na rotina do escritório de contabilidade, os senhores, por exemplo, lidam com departamentos pessoais das empresas, os senhores geram folha. Ali tem nome, tem cadastro, tem endereço, tem daqui a pouco se ele indicação de plano de saúde, tem dependentes, tem pensão alimentícia, tem uma série de dados, pensão alimentícia para criança e adolescente. Então, vejam, essa profusão de dados pessoais, que é o dia a dia. Todos os dias, um escritório de contabilidade lida com dados pessoais. E isso que precisa ser adequado à lei. Ninguém imagina que os escritórios sejam bagunçados, desorganizados. Não é isso. Mas eles precisam também, da mesma forma que se adequam às normas administrativas e trabalhistas, se adequarem às questões da proteção de dados e da privacidade. Por exemplo, ao fazermos agora, né, em prazo
né, talvez prorrogado, mas, né, prazo tradicional até abril, né, declaração de imposto de renda, né, dos clientes, né, registro de admissão de funcionários, contratos de trabalho, isso tudo demanda, assim, que o escritório tenha plena ciência e demonstre que tem essa capacidade de saber qual o prazo de armazenamento de cada dado pessoal, né, porque eu preciso armazenar por questões trabalhistas, eu preciso armazenar por questões previdenciárias, né, eu ter noção do porquê eu faço isso, e especialmente eu indicar para o meu cliente, como muito disse o presidente, bem disse o presidente lá no início, o contador, ele exerce as funções, vamos lá, fundamentais, princípios da contabilidade, mas em grande parte ele é um orientador, ele é um conselheiro, ele é, né, ele indica para o cliente os melhores caminhos, os caminhos mais corretos na forma da lei, na forma da regra, na forma da norma. Então, eu tenho certeza de que os clientes de os senhores já os procuraram, mas que história é essa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sim, é uma lei geral de proteção de dados, a sua empresa tem que se adequar da mesma forma como o meu escritório vai estar se adequando agora nessa parceria com o SESCOM. Né? Porque, pensem, lembrem, né, ao elaborar um contrato social, uma alteração societária de uma empresa, são dados pessoais que estão ali incluídos, né? Sejam nos sócios, sejam em testemunhas, ou sejam mesmo na assinatura, né, ou alguém do escritório de vocês, né? Então, e para isso, os escritórios levam a efeito muito compartilhamento de dados pessoais, né? Recebem dados pessoais dos clientes, transmite para outros escritórios, transmite para autoridades, recebem de volta, mandam para os clientes. Esse fluxo de dados é necessariamente mapeado, tem que constar, o escritório tem que saber como faz, e assim, é uma lei de demonstração, a gente precisa estar adequado e demonstrar, ter evidências de que sim, nós temos essa adequação. Aqui gosto de trazer essas analogias aos direitos, às obrigações tributárias, as obrigações principais e as acessórias. Nós sabemos, mesmo que eu esteja isento, eu sou obrigado a prestar a declaração. Eu preciso demonstrar que eu tenho uma regularidade fiscal, ainda que eu não deva pagar tributo. É a mesma coisa aqui. Eu preciso, além de estar adequado, eu preciso demonstrar, eu tenho que ter isso documentado, eu preciso ter um encarregado de proteção de dados, que se o titular me exigir, eu preciso demonstrar, eu preciso evidenciar que o tratamento de dados é feito de uma forma correta. A próxima, por favor, Cris. Senhores, nessa lâmina nós temos uma ficha admissional que indica exatamente do que nós estamos falando, né? Vejam assim, na primeira coluna, não sei se é da direita ou da esquerda, dependendo da nossa câmera, né? Vejam que uma ficha admissional nada mais é do que um grande banco de dados, né? Isso que ela já vem depois do recebimento, por exemplo, dos currículos, né? Mas então vamos só pela ficha admissional, por exemplo. Vejam que ali em cima, nome completo e tal, são dados pessoais. Mas mesmo já na ficha admissional, olhem ali naquela linha, como nós temos dados pessoais sensíveis já na ficha admissional. Né? Ali nós temos raça, cor e tal, etnia. Então, vejam, isso aqui já inclusive, são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Na outra coluna também, dados pessoais, né? Em relação ao próprio trabalhador, ao próprio empregado, né? E dados pessoais sensíveis ali em relação, por exemplo, a dependentes, né? Em relação à saúde e tal. Sem falar que logo em seguida nós temos também dados pessoais relativos às crianças e adolescentes, que demandam também, na forma do artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados, uma atenção ainda maior. Então, vejam que cada documento, cada rotina do escritório de contabilidade, esse projeto de adequação, ele precisa demonstrar que passou pelo crivo também da política de privacidade, que o escritório sabe que aqui tem todos esses dados, que isso são dados pessoais, que há alguns dados pessoais sensíveis, os pessoais se trata de uma forma, os sensíveis com mais cuidado, todos com base no 7 e no 11 da lei. Então, isso é a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada à prática.
né? Isso é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem todo aquele sistema principiológico de direitos fundamentais e tal, mas que impacta de uma forma incontestável na rotina de um escritório de contabilidade. A próxima, por favor, reiterando que as perguntas podem ser indicadas a nós, né, e a gente vai, ao final, já responder aquelas que forem possíveis, que couberem no tempo, mas nenhum dos colegas irá ficar sem resposta, pelo menos por e-mail, né. Então, colegas, essa minha primeira parte, claro que de uma forma muito rápida, muito objetiva, situando os colegas, né, sobre essa nossa realidade da proteção de dados, né, nessa imperiosidade que sim, a gente não gosta muito de dizer, é obrigado, tem que fazer, mas aqui é importante mesmo, não existe alternativa que não os escritórios estarem adequados, né, porque isso vai implicar, se já não implicou, né, se os colegas ainda não receberam, certamente que receberão notificações dos clientes, né, para que demonstrem as suas adequações, as due diligence, né, demonstrem estar, pelo menos em processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e a todo o sistema normativo de proteção de dados, porque vem desde a Constituição Federal, Código Civil, são várias regras que atuam em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dessa forma muito rápida e muito acolhedora, agradecendo, né, essa parceria com o SESCOM, agradecendo a recepção pelo presidente, pelo time da diretoria, pelo time de suporte do SESCOM, pela Thaís, eu passo a palavra agora para o time da DP Officer Brasil, para a Giovanni e para a Cristiane, que vão demonstrar como nós concebemos esses projetos de adequação para os escritórios dos senhores. Muito obrigado pela atenção, eu fico aqui escondidinho, mas fico acompanhando o evento e depois a gente volta para as perguntas. Muito obrigado pela atenção, um ótimo dia. Obrigado, bom trabalho, seguimos juntos. Obrigada, Newton. Bom, pessoal, eu sou a Cristiane e agora com a Giovana a gente vai mostrar para vocês as soluções do que o SESCOM Serra Gaúcha, junto com a DP Officer, pensou para ajudá-los a montar esse quebra-cabeça, né? A gente costuma dizer que o Newton mostra o quebra-cabeça desmontado e a equipe da DP Officer vem mostrar a solução de como montar esse quebra-cabeça de tanta coisa que não é nova, mas que de repente não se dava atenção até então nas organizações, né? Então a gente gostaria de mostrar para vocês aqui brevemente, vocês devem estar se pensando na questão de o que fazer, né? O Newton vem e mostra esse monte de coisa de titular, de operador, controlador, e o que eu faço com tudo isso, né? Então, a gente gostaria de mostrar para vocês que a primeira etapa, a primeira ação que as organizações têm que ter, que é uma previsão legal, né, que está escrito lá na lei, é a questão da nomeação, né, da indicação de um encarregado de dados, que a gente chama carinhosamente de DPO, que não coincidentemente deu nome à nossa empresa, né? E junto disso, a questão, né, de que o SESCOM já está fazendo, e isso é evidenciado no evento de hoje, né, a questão de um treinamento, de conscientização, de engajamento e também de responsabilização de todos os envolvidos na questão de tratamento de dados pessoais dentro de cada um dos escritórios. E o projeto, né, no que fazer a questão do projeto em si, a primeira etapa que a gente acredita que deva ser realizado e que vocês poderão realizar conosco é a questão de um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? É uma avaliação de maturidade com relação aos processos de vocês em relação à proteção de dados e privacidade e também uma análise de riscos para a gente conseguir pontuar e identificar aonde que serão, quais são as ações prioritárias para cada um dos grupos de escritórios, conforme a Giovana vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Com esse diagnóstico, com essa análise de risco, a gente consegue criar um cronograma, já conhecendo um pouquinho da empresa, sabendo quais são as prioridades. Geralmente, o primeiro passo, independente da maturidade, é a questão do inventário de dados pessoais.
que é esse inventário? Nesse inventário é onde a gente vai conhecer um pouco mais do DNA da empresa, quais são os processos, quais são as áreas que atuam diretamente com dados pessoais. A gente realiza uma listagem desses dados pessoais, a gente faz uma verificação de que se todos aqueles dados coletados são realmente necessários para cada uma daquelas finalidades. O Newton comentou ali com vocês questão de folhas de pagamento, né, de cadastro de funcionários. Realmente aqueles dados que eu coleto são realmente só os necessários? Eu coleto alguma coisa a mais, eu coleto alguma coisa a menos, falta? Qual que é a minha finalidade disso? A gente faz esse entrelace entre a finalidade e as hipóteses de tratamento que o Newton comentou com vocês ali, né, que para dados pessoais existe uma lista, para dados pessoais sensíveis existe uma outra lista. Então a gente ajuda vocês a fazer essa relação entre os dados, a finalidade e a hipótese de tratamento, base legal. Depois disso, a gente passa também por uma questão de revisão de documentos e contratos. E, por último, a questão da compilação de todos os procedimentos e políticas de privacidade que, ao longo do inventário, ao longo da revisão dos documentos e contratos, a gente observa dentro das organizações a necessidade da criação de alguns procedimentos, como o Newton comentou da questão dos direitos dos titulares, né? O titular ele tem direito de saber se ele tem aquele dado tratado, qual dado tratado, para qual finalidade. Então, provavelmente, vocês ainda não têm isso pronto para apresentar para o titular. A gente ajuda vocês a criar todos esses procedimentos, todas essas políticas, todos esses manuais, para que vocês consigam atender as solicitações dos titulares. Por fim, isso tudo se compila num programa de governança, que a gente sabe que o SESCOM tem uma cultura muito bacana na questão de gestão da qualidade. Então, vocês conhecem a questão de se faz um projeto para a criação de um programa, mas que esse programa ele tem uma questão de ser revisitado e tem uma questão de melhoria contínua. Então, a gente deixa esse plano também de melhoria contínua estruturado junto com vocês. Aí agora vocês estão se perguntando como que a gente pode realizar isso tudo junto, né? Qual que é a jogada entre o SESCOM e a DP Officer? O que tem de diferente nessa nossa proposta, né? Então, para isso, eu chamo a minha colega, a parceira Giovana, para apresentar para vocês o que a DP Officer, em conjunto com o SESCOM, elaborou para que a gente consiga trabalhar junto nessa adequação, nesse novo olhar com relação à proteção de dados e privacidade das empresas de contabilidade. Obrigada, pessoal. Gil, te passo a palavra. Obrigada, Cris. Então, pessoal, realmente a gente chegou nesse projeto, assim, não foi algo tão simples, né? A gente realmente se reuniu por vários momentos com a diretoria, né, do SESCOM. Contamos com um apoio muito grande ali de alguns integrantes para a gente realmente entender qual é a maior necessidade que os escritórios contábeis têm, né, porque acaba que a LGPD, ela acaba trazendo, assim, um pouco de pavor, assim, no bom sentido, né, para todos os setores, né, e a contabilidade não ficaria um pouco fora disso. Então, a gente vem para mostrar que, assim, é possível, assim, trabalhar com um projeto de adequação sem ter um investimento, assim, realmente que vá trazer algum impacto, né, na empresa, né. A gente realmente entende que isso é necessário, né, por todos os motivos que o Newton comentou aí durante a palestra dele. Então, o que a gente elaborou, né? A gente entende que chegamos num formato ideal, tá? Que vai demandar um tempo, com certeza, de dedicação das equipes, dos escritórios, mas também não vai impactar no trabalho de rotina de vocês, né? Principalmente nessa época, a gente sabe que imposto de renda agora realmente é o carro-chefe de vocês, é o que está no radar, né? Enfim, vou abordar para vocês aqui, então, um pouquinho de como que se dará essa consultoria da DP Officer Brasil. Então, a gente hoje teve uma palestra que a gente até pode dizer que, de certa maneira, já serve como um treinamento prévio sobre a LGPD, tá? Mas a partir do momento em que a gente começa a trabalhar
junto na consultoria com vocês, a gente já trabalha com um treinamento que ele já tem um entendimento um pouquinho mais apurado sobre a legislação, até para trazer os colaboradores de vocês também para esse treinamento, né? Afinal de contas, todas as pessoas que lidam com esses dados pessoais dentro das organizações, elas precisam ter esse entendimento para a gente poder trazer um pouquinho dessa mudança cultural que é necessária, porque embora a contabilidade sempre já trabalhou com essa questão de sigilo, né, a gente sabe que você já tem uma confidencialidade desses dados na natureza de vocês, a gente acaba achando que o dado pessoal, assim, não era algo tão, assim, valioso, né, mas sim, hoje ele é um dos maiores ativos que a gente tem. Então, realmente, a gente precisa começar a trazer essa conscientização, né? E aí vem a colaborador, vem a gestor, vem a diretoria. Então, está todo mundo nesse mesmo bolo, né, de entendimento sobre a questão da LGPD. Então, esses treinamentos, a gente imagina que eles vão acontecer em grupos, tá? A gente entende que essa questão do grupo, ela acaba trazendo benefícios, porque há muita troca de informação, troca de experiência nessa questão, tá? Depois a gente tem o diagnóstico, que a Cristiane já comentou, né, que ele vai nos dar aí, então, todo um cronograma para a gente poder pontuar quais são as prioridades que a gente vai trabalhar com cada um de vocês, né? Esse diagnóstico, ele é individual, né? Cada empresa recebe o seu diagnóstico de avaliação de maturidade, análise de riscos, e depois a gente parte, então, para a questão dessa consultoria. E aí, aqui a gente dividiu, então, a consultoria em 2 grupos, tá? Para quê? Porque a gente entende que, provavelmente, nem todos os escritórios eles estarão no mesmo nível, né? Alguns poderão ter uma maturidade em relação à proteção de dados um pouquinho maior do que outros. Então, para a gente não afetar, né, e que todo mundo consiga trabalhar bem, a gente separou em 2 grupos, tá? Tendo o grupo 1, onde a gente vai trabalhar com 2 horas mensais, para que, né, pensando que eles vão ter essa questão de um pouquinho menos de maturidade, então a gente precisa de um pouquinho mais de tempo de consultoria com eles. E o segundo grupo, onde a gente trabalhará 1h30 por mês, tá? Que são os grupos que vão ter um nível um pouquinho maior de maturidade. Tá? E dentro dessa consultoria, então, a gente vai fazer vai trabalhar em todos aqueles aspectos que a Cristiane comentou há pouco, né? A gente vai trabalhar em revisão de contratos, né? Se tiverem um jurídico, a gente vai trabalhar em conjunto com o jurídico de vocês, a gente vai trabalhar na questão do mapeamento dos dados, a gente vai trabalhar nessa questão das políticas de privacidade, no programa de governança. Então, tudo aquilo que a gente comentou lá atrás, ele vai estar aqui nessa consultoria e a gente vai trabalhar de acordo com a prioridade que a gente verificar nesse processo ali do diagnóstico, nesse relatório que a gente vai criar para vocês, tá? E aí vocês devem estar pedindo, né, básico, que valor que é, né, o quanto custa todo esse projeto, né? Bom, e aqui a gente realmente chegou num valor bem diferenciado, tá? Nenhuma empresa conseguiria despender desses valores para um projeto de adequação, tá? A gente chegou nesses valores pensando realmente na otimização de tempo e de custo, por isso que a questão de trabalhar em grupos é muito importante aqui, tá? O que a gente pensou para isso, tá? A gente precisa realmente pelo menos 10 contratos, né? 10 empresas contábeis para a gente conseguir, então, chegar nesses valores, né, que são interessantes, mais atrativos, diferenciados e acessíveis, tá? E a gente ainda preparou uma proposta que fica ainda mais atrativa se a gente conseguir fechar com mais do que 10 escritórios contábeis, tá? E a gente realmente acredita no potencial aí de todos vocês, tá? Que a gente vai conseguir trabalhar com esses valores mais interessantes, né? Caxias do Sul tem um polo riquíssimo em industrial, né? E eu acho que todos nós, o Sescom Serra Gaúcha, né, as contabilidades, assim, realmente tem esse potencial aí para trabalhar com projetos de adequação e ser daqui a pouco uma referência até na área e em projetos de adequação. Então, esses projetos, eles vão durar 12 meses,
tá? E aqui a gente separou, então, pelos dois grupos, de acordo com as horas mensais que a gente vai trabalhar. Eu vou tomar liberdade e vou apresentar para vocês aqui só a proposta que ela, contando com mais do que 10 empresas contábeis, tá? De qualquer maneira, a Thaís aí vai ter as duas propostas aí para, né, a gente ir validando com o passar do tempo. Então, assim, no grupo 1, tá? Que são para as empresas que têm uma maturidade um pouquinho menor, a gente vai trabalhar, então, com as 2 horas mensais, e a gente vai trabalhar em 12 parcelas, é o mesmo prazo do contrato, né? A gente vai trabalhar com o projeto de adequação em 12 meses, que, inclusive, é uma pergunta que aparece aqui no chat, né? Quanto tempo vocês imaginam que seria necessário para essa implantação do projeto, tá? O projeto ele pode ser implantado num tempo menor, não tenha dúvidas, mas a gente precisa realmente entender que a empresa ela tem que adicionar a questão de proteção de dados já na sua rotina. Então, a gente também não vai causar aí um sobrecargo de atividades, né, em relação à proteção de dados. Então, por isso que a gente dissolve isso em 12 meses no projeto de execução e também trabalha com essas parcelas divididas, né, o valor do investimento dividido em 12 parcelas. Então, assim, ó, no grupo 1, onde a gente vai trabalhar em 2 horas mensais, a gente tem parcelas que são praticamente R$ 435 por mês, tá? Por que a gente tem 2 parcelas de 600 antes? Porque aqui a gente ainda não vai ter a definição de qual, do relatório do nível de maturidade para saber em qual dos 2 grupos a empresa se encaixa. Então, por isso que a gente manteve as 2 primeiras parcelas em valores iguais para ambos os grupos e depois a diferenciação de acordo com o grupo em que ela se encaixar. E daí no grupo 2, onde a gente vai trabalhar com 1h30 mensal, então, que são os grupos que tiverem um pouquinho maior de maturidade, as parcelas vão ficar em praticamente R$ 380, tá? Lembrando que esses valores, eles são por empresa contábil, né? Cada empresa, então, tem esse valor aí como investimento. Se necessário trabalhar além dessas horas mensais, tá? Isso não é problema, a gente consegue trabalhar com hora adicional, tá? Isso já está previsto aqui na nossa proposta. A gente não fica estagnado somente a isso, tá? A gente está disponível para o que precisar, tá? Então, de um modo geral, essa é a proposta em que a gente realmente pensou e entende que vai conseguir trazer vocês para um projeto de adequação que vai ser suficiente para estarem preparados aí para a questão de LGPD que está já acontecendo na nossa realidade. E aqui a gente deixa, assim, uma imagem de reflexão para vocês, tá? Que é uma ideia, assim, que a gente pode ser proativo, a gente pode ser reativo, né? Então, fica mesmo como uma mensagem para que vocês pensem em qual dessas 2 modalidades vocês se encaixam ou vocês querem se encaixar, né? Vamos trabalhar realmente, né, num colete salva-vidas aí para a gente se proteger desde já de um possível incidente, ou a gente vai trabalhar realmente, né, no reativo? Vamos esperar a bomba acontecer para a gente depois correr atrás do prejuízo, né? Então, aqui fica realmente como algo para a gente imaginar o perfil que a gente quer para a nossa empresa, tá ok? Gente, agradeço aí vocês todos por nos ouvirem, né? Qualquer dúvida que tenha aí, a gente vai esclarecendo no decorrer. E em seguida, a gente já traz aí algumas das perguntas aí para a gente responder para vocês. Tá ok? Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Obrigado, Nilton, Cristiane, pela explanação de vocês. Muito esclarecedora, excelente apresentação de uma forma compacta, né? Como a gente havia combinado. Que o objetivo é fazer de forma objetiva, né? Então, já iniciando a parte das perguntas, eu queria fazer uma primeira colocação para vocês e depois, Giovana, se puder nos ajudar, então, a conduzir aí as demais questões que o pessoal tem colocado no chat. E quem está nos assistindo, então, que quiser ir manifestando suas dúvidas, pode estar colocando aqui. Depois nós teremos um contato direto com a equipe da DP Office para outras perguntas que virão a surgir no processo, né?
Eu quero agradecer também a audiência do pessoal do Sescom RS, o Rui, a Lúcia, que está nos assistindo. A ideia é que a gente amplie também essa parceria com o Sescom RS e que a gente consiga ter uma mobilização a nível estadual, assim como a gente tem também com o nosso programa da qualidade, porque tem muito a ver realmente as duas coisas, né? Um escritório contábil que é certificado, é reconhecido pela sua qualidade, precisa trabalhar essa questão da LGPD. Eu diria que é uma condição, né, para que ele realmente tenha essa certificação. Então, Newton e demais também, não sei quem vai estar respondendo a pergunta, sabe-se que existe um tratamento, existe uma previsão na lei geral de tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. Então, a gente queria saber de vocês que benefícios que isso pode acarretar para as empresas de contabilidade, se há algum benefício nesse sentido. E também, aproveitando o link, se você já tem algum conhecimento de situações, de sanções, de demandas que as empresas tenham recebido, já decorrentes dessa nova lei. Bom, obrigado, presidente. Também saudando, né, os colegas do Sescom RS, obrigado pela audiência, pelo prestígio de tê-los aqui conosco, né? Obrigado por quem permaneceu até agora conosco. Presidente, é o seguinte, existe sim uma previsão lá no artigo 55 da lei de um tratamento mais privilegiado para pequenas empresas de pequeno porte. Mas no que isso consiste? Qual é o objetivo da lei? Qual é a visão, inclusive, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Qual é a visão correta desse preceito? Esse preceito não é para excluir, por exemplo, e nem seria o objetivo, e eu tenho certeza que nem seria a intenção, né? Não é, por exemplo, para excluir do âmbito dessa incidência, ainda que empresas micro, de tamanho menor, de pequeno porte, escritórios, por exemplo, de contabilidade, escritórios de advocacia, clínicas médicas. Por quê? Porque esse objetivo da lei é para tratar de uma forma um pouco menos forte as empresas, por exemplo, como uma pequena padaria, uma borracharia, que são CNPJs, tem que ter proteção de dados também, mas não tem volume de tratamento de dados importante. Não é como um escritório de contabilidade que, por menor que seja, você realiza declarações de imposto de renda, faz toda a escrita contábil, gera folhas. Então, não é o objetivo desse tratamento, se for o caso, quando for o caso, pela Autoridade Nacional, não é pelo tamanho da empresa, não é pelo porte da empresa, mas sim pelo volume de dados pessoais, pelo tipo de atividade que ela desempenha. Então, não se consegue imaginar, por exemplo, uma indústria que é B2B, né, tendo um tratamento mais forte pela Lei Geral de Proteção de Dados do que um escritório de contabilidade que lida com uma profusão de dados muito maior do que uma própria indústria que tem lá restrito ao seu RH, por exemplo. Então, esse é o objetivo da lei, é assim que se deve interpretar. Fora disso, é uma aventura, né? Imaginar que um dia a Lei Geral de Proteção, a Autoridade Nacional vai diminuir um pouco a minha responsabilidade, então eu já não faço nada desde agora, especialmente já abrir mão desse diferencial competitivo no mercado, porque mesmo que, como eu falei lá no início, mesmo que a Autoridade Nacional não venha bater na nossa porta, é o cliente que vem bater na nossa porta e diz, olha, eu sou uma clínica médica e vocês lidam com os dados dos meus pacientes, eu informo a vocês por faturamento, aquelas questões assim, como é que está a proteção de dados de vocês? Eu digo, não, mas eu não estou preocupado com isso. Ele vai dizer, bom, então eu preciso de um escritório de contabilidade que esteja adequado, porque eu preciso me sentir seguro e contar com um profissional seguro também. Então, são esses casos, assim, essa é uma regra, né, presidente, que lida muito com compliance, assim, não é do governo para baixo, eu não gosto não é o poder público que exige, como nas questões tributárias, por exemplo, é o próprio mercado que se exige de um para o outro, são essas questões. E também, claro, já tem vários casos de responsabilidade de construtora, a Cirela, por exemplo, pagou indenização pelo tratamento indevido de dados, bancos que compartilharam dados indevidamente já pagaram indenização, existe, como eu falei, demandas coletivas ajuizadas por sindicatos contra empresas, né? São os trabalhadores já se movimentando no âmbito de reclamatórios trabalhistas, e aí trabalhadores que podem ser, inclusive, os nossos funcionários, né? Os funcionários da nossa casa. Então, a gente precisa adequar do portão para fora, recomendar aos clientes e aos parceiros e aos colaboradores, aos parceiros de negócio que se adequem, e de dentro, do portão de dentro também para nós, porque nós precisamos ter essa proteção de dados de acordo com os nossos colaboradores também. Então, é disso que se trata. Excelente, muito obrigado. Então, Giovana e Cris, com vocês agora.
Sim, aqui tem uma pergunta bem interessante aqui, que é sobre do Arsenildo Nunes, da Planejar Contabilidade, que ele pede se o DPO pode ser terceirizado, né? Então, Newton, de repente, se tu quiser comentar, né, ajudar, Cris também, né? Sim, claro. O DPO, sim, ele pode ser uma empresa jurídica, tá? Ele não precisa ser um DPO interno, ele pode ser terceirizado. A DP Officer, inclusive, presta esse tipo de serviço de terceirização do DPO, tá? Newton, fica contigo aí para falar um pouquinho mais. Não, mas exatamente como tu falaste. Obrigado, Arsenildo, pela pergunta. Esse é um dos casos bem específicos da lei. Ela diz que todas as empresas têm que ter um encarregado, sim, mas esse encarregado, muitas das vezes, nós sabemos, não cabe na realidade do orçamento da empresa, tu ter só, até por demanda, né, e por questões de custo também. Precisa ser alguém com acesso à alta diretoria, porque tem que acompanhar a adequação de proteção de dados, tem que ver o lançamento de produtos, analisar todo o fluxo, como está acontecendo. Então, a lei permite e a lei incentiva, e aqui isso é da mesma forma como acontece fora do país, né? Na União Europeia, por exemplo. Em vez de cada escritório de contabilidade ter um encarregado, o que demandaria um custo até inviável, é importante, com algumas horas por mês, como nós nos propomos, como a DP Officer Brasil se propõe, presta serviço de forma terceirizada, de forma especializada, sem que tenha essa necessidade de uma demanda de capacitação, de contratar um colaborador só para essa função, né, ou treinar alguém só para essa função, né, então dedica isso mais ou menos ao exemplo do que se faz com os serviços de contabilidade. Em vez de eu ter todo um departamento interno, eu terceirizo a minha contabilidade para um escritório. É nesse sentido que a lei autoriza e a lei, inclusive, incentiva isso, porque é melhor para todo o sistema que eu tenha uma empresa que realmente tenha pessoal capacitado, certificado para isso, do que eu ter que demandar treinamento e contratação de um para cada um dos escritórios, por exemplo. Ótima pergunta, muito obrigado pela audiência também. E até a questão do conflito de interesse, né, Newton? Eu acho que também vale a pena a gente comentar, né? Muitas vezes a gente tendo um DPO, um encarregado interno, poderá haver um certo tipo de conflito, né? Entre ele analisar um caso específico, né? Já estando internamente na empresa, do que poder ter um olhar de uma empresa de consultoria de fora, onde realmente é mais imparcial o trabalho dela nesse sentido. Perfeito, esse conflito de interesses que já foi reconhecido lá fora e certamente vai trazer para cá, por exemplo, e aqui não é nenhum demérito, né? O advogado da empresa exercer a função, o escritório de advocacia que auxilia a empresa a exercer a função de encarregado de proteção de dados, há um nítido conflito de interesses porque o encarregado tem que saber fazer os links, o encarregado tem que, em havendo um incidente, ele tem que tomar a iniciativa junto com a empresa de comunicar, né, por quê? Para expor a empresa? Não, para evitar multas, para evitar sanções. A lei diz isso. É uma questão de compliance. Então, existe, por exemplo, manifestação expressa do órgão de classe dos advogados de Portugal, por exemplo, e de outros países, no sentido de haver essa incompatibilidade, porque como é que eu vou defender os interesses da empresa e, ao mesmo tempo, defender os interesses dos titulares? Então, até para evitar isso, para trabalhar o DPO, claro, o encarregado faz parte da empresa, ele trabalha junto, mas ele antecipa e ele organiza, ele sugere, inclusive, as atuações, né, as mudanças, os procedimentos, inclusive, na área jurídica. Ele sugere, ele senta com o advogado e diz, olha, vamos organizar os nossos contratos, exigir que os nossos clientes, que os nossos colaboradores, que nossos parceiros de negócio também se adequem, né? Então, trabalha junto, em consonância com o TI, com a área técnica, com a área jurídica e com a área da gestão, mas precisa ser, e por isso que a lei, né, autoriza e incentiva que sejam terceirizados. Então tá, trazendo mais uma aqui do Arsenildo, sobre a consultoria. Se a nossa consultoria prevista na proposta, ela é em grupo ou é individual, né? Aqui, realmente, Arsenildo, a nossa proposta, ela é para que isso aconteça em grupos, tá? Por isso que a gente conseguiu realmente chegar em valores bem atrativos e pensando também nos benefícios da troca de experiência
entre os escritórios de contabilidade, né? Daqui a pouco a experiência, a dúvida de é a dúvida de outros tantos que fazem parte desse mesmo grupo. Então, isso acaba podendo otimizar alguns aspectos durante a consultoria. Então, sim, o que a gente tem individual nessa proposta é a questão do diagnóstico, que daí sim ela é de cada um dos escritórios, né? Os treinamentos das consultorias, elas serão daí sempre em grupo. Perfeito. Tá? E se havendo a necessidade, couber, especialmente na carga horária, na carga nos orçamentos, aí pode-se fazer um tratamento mais, né, uma consultoria mais individual, mas aí, né, desde que, porque inclusive demanda mais energia, mais recursos humanos do próprio escritório. Então, essa questão nós construímos com o auxílio do presidente, do time do SESCOM, essa consultoria em grupos, né, são grupos pequenos, claro, para a gente otimizar esses esforços. Outra pergunta também do Arsenildo é se o prazo mínimo para a implementação completa do projeto, até considerando se a organização já tiver um grau alto de maturidade em relação à LGPD. Cris, de repente essa aí eu acho que deixo contigo. O prazo mínimo para a implementação, ele está muito relacionado ao quanto a empresa vai conseguir se dedicar especificamente para essa questão da adequação. Geralmente a gente não tem, pela nossa experiência com outros clientes, a gente não tem uma pessoa que esteja dedicada exclusivamente para a questão do projeto de adequação LGPD. É uma pessoa que está numa questão de gestão dentro do projeto, né, onde ela delega algumas atividades para outras pessoas, mas essas pessoas também têm as suas atividades têm as suas responsabilidades, as suas rotinas dentro da empresa, e elas encaixam a questão do projeto dentro das suas rotinas já existentes. Então, pela nossa experiência, um projeto com muita dedicação, ele consegue ser realizado em 6, 7, 8 meses. Dificilmente antes disso, justamente por essa questão de que é uma tarefa que ela se agrega na rotina já existente, né? E assim, essa é uma oportunidade onde a empresa, depois do diagnóstico e na realização do inventário, ela vai ter de revisitar os seus processos. Então, a gente observa que os clientes aproveitam essa chance para otimizar algumas rotinas, né? A gente tem alguns exemplos, depois a gente vai conseguir compartilhar isso com vocês. Então, uma empresa muito madura que queira realmente realizar um processo para otimizar e criar um programa de governança bem bacana, eu acredito que no mínimo 6 meses. Claro que existem aquelas ações mais emergenciais, existem aqueles atos mais que devem ser feitos com maior urgência, e tem já, por exemplo, a indicação do encarregado, né, já alguma a verificação de documentos, né, isso tudo já é feito concomitantemente com, por exemplo, o inventário, e, por exemplo, se acontece alguma solicitação de titular de dados, já se vai resolvendo esse problema, entende? Porque é sempre uma questão de maturidade, de evolução contínua, né? Então, e isso a gente consegue evidenciar isso, né, Newton, na análise de riscos. Exato, a análise de riscos vai nos trazer essas prioridades. Então, isso que tu comentaste da questão de algum documento, de algum processo que seja mais crítico, a análise de riscos vai nos evidenciar isso. Então, a gente consegue trazer para frente, né, antes do inventário, se for uma questão de um exemplo, né, de um contrato com um fornecedor muito importante que a gente precisa colocar uma cláusula, alguma coisa assim, a análise de riscos vai nos trazer isso, vai nos pontuar e nos indicar qual que é essa prioridade. Então, por isso que a Giovana comentou, né, o trabalho, o projeto em si, a mão na massa, entre aspas, ela é em grupo, mas o diagnóstico, que é a relação da maturidade e da análise de riscos, é individual. Então, a gente consegue pontuar exatamente para vocês quais são as prioridades e onde vocês têm que dar um foco maior nas ações, nas atividades que vocês vão ter que fazer para realizar o projeto. Então, muito obrigado, presidente. Eu acho que nós chegamos ao nosso tempo, da nossa parte, também a Giovana, a Cris também, e agora o senhor tem a palavra também, se
a gente fica à disposição, né? Foi um start dessa nossa parceria, a gente divulgando para os colegas da Serra e também para o Rio Grande do Sul. E permanecemos à disposição. As demais perguntas, elas vão ser encaminhadas para nós. Nós vamos respondendo por e-mail também. Esse evento fica gravado, pode ser assistido e compartilhado também pelos colegas quantas vezes entenderem necessário. Então, da minha parte, eu quero agradecer muito o tempo, a dedicação, né, as perguntas todas que chegaram, as que não foram respondidas serão por e-mail em seguida. Então, muito obrigado e permanecemos à disposição. Newton, Giovana e Cristiane, nós é que agradecemos, né? Estamos bastante entusiasmados com essa parceria, temos certeza de que vai gerar bons frutos, só pela sinergia, né? O fato de a gente poder estar construindo isso de forma coletiva e compartilhando experiências e tal, isso vai trazer uma riqueza muito importante e realmente a nível de entidade é o que nos cumpre, né? A gente oportunizar esse tipo de experiência e de solução para os nossos associados, então esse é o objetivo. Eu tenho convicção de que a gente está conseguindo e vai conseguir concretizá-lo. E agradecer também o engajamento de vocês, né, a dedicação de vocês, e desejar que seja, então, um excelente projeto, que a gente possa realmente tirar o máximo dessa oportunidade. Lembrando, então, que já foi apresentado aí na tela, nós vamos estabelecer prazo de inscrição, então, para as empresas interessadas até o dia 31 de maio. Pedimos para que todos se mobilizem, se articulem para que possam participar, vejam que o programa é diluído, então, em 12 meses, eu concordo, acho que o objetivo não é que a gente cause nenhum trauma, e sim que a gente possa estar executando isso gradativamente, com tranquilidade, com serenidade, né? Então, foi moldado exatamente contemplando já todas as preocupações que nós, empresários contábeis, temos. Então, contamos com a adesão intensa de todo mundo, é uma oportunidade ímpar, é uma solução bastante acessível e a gente está bastante entusiasta. Então, mais uma vez, agradecendo a DP Officer pela parceria, né, a equipe que trabalhou, então, na captação dessa solução, e desejar a todos, então, um excelente dia e que tenhamos um grande sucesso, então, com o projeto. Então, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, então, pessoal. Obrigada. Obrigado, até a próxima. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.